Eu queria... Você desculpa. falou, então, contou essa dificuldade sua quando você era criança, questão da mediunidade ostensiva, e a gente vê isso com muitas crianças, né, Wandinha? A criança, ela é médium, então ela começa a ver o espírito, começa a ouvir, e é o que você falou, a criança vai pedir o socorro para os pais. Às vezes a criança apanha, às vezes os pais começam, você é louca, você é coisa da sua cabeça. Isso começa a retrair esse médium, né, que reencarnou com essa missão tão linda de ajudar as pessoas na mediunidade. Outros eu já vi muito, outros são levados para os médicos, são entupidos de medicamentos. Pessoal, não que a gente não tenha que procurar os médicos, tá? O nosso corpo físico depende da medicina material aqui, da medicina do nosso planeta. Mas médiums que vivem dopados de medicamentos, né? Porque de repente os pais não têm um conhecimento sobre a mediunidade, um mínimo conhecimento que seja sobre a espiritualidade, e aí crianças são tidas como esquizofrênicas e tal. Wandinha, como que você acha que deve ser a conduta dos pais quando eles percebem que a criança está falando que está vendo que está vendo alguém, que está ouvindo alguém? Como você acha que tem que ser a conduta desses pais para evitar todo esse sofrimento? Luiz, no dia de hoje eu aconselharia terapias, né? Buscar terapeutas especializada no caso, lado físico mesmo. Por quê? Porque o certo, né? Vamos pegar nossa raiz. A nossa raiz a gente levaria para quê? Para uma umbanda, para se cuidar num terreiro ou num candomblé, para iniciar a feitura daquela criança. Mas, Luiz, isso é muito, na minha opinião, hoje na visão que eu tenho, eu não faria isso. Eu não colocaria meus filhos num terreiro com 6, 7 anos de idade, num terreiro de umbanda, e nem num candomblé. É uma criança, ela tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que ter todos os graus de aprendizado dela, e de repente você leva para um terreiro, aquela criança acabou a infância dela. A minha infância acabou. Eu não tive infância, eu não brinquei de casinha, eu não brinquei de boneca. Então, no dia de hoje, eu nem quero colocar palavras para mim colocar palavras erradas, mas no dia de hoje eu jamais levaria para um processo de desenvolver em terreiros. Eu levaria, primeiro passo, conversar, um diálogo todos os dias, acompanhar, eu como mãe fazer um processo de acompanhamento e depois terapias. E terapias eu acompanhar na sala, dali, passo a passo eu fazer o acompanhamento. Porque a gente é jogado num terreiro legal. Quando você encontra um dirigente bom, quando você encontra pessoas do bem, que nem na época eu encontrei uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me doutrinou, que me educou. Eu amava ficar na casa dessa senhora, porque lá eu comia, eu bebia, eu sentava no fogão de lenha dela e ficava ali conversando com ela horas. Mas o tempo também que eu poderia estar brincando, que eu poderia estar fazendo várias coisas na minha infância, né? Porque depois que ela me doutrinava, que ela me ensinava, eu ficava no fogão a lenha batendo papo com ela, ela contando história. Ela foi minha amiga. Então, eu com 10, 11 anos de idade, tinha uma amiga que naquela época tinha 40, 45 anos, né? E até quase agora, né? Ela faleceu ano retrasado, com 99 anos, né? Mas eu tive o companheirismo dela por muito tempo. Mas a infância mesmo foi perdida. Então, no dia de hoje, a prioridade é respeitar o teu filho, não achar que é imaginação. Os filhos, o primeiro passo, ele vai pular para tua cama, né? Volta para o teu quarto, não. Vem aqui, dá o colo. Foi o que aconteceu com meu filho Júnior, né? O Edson, né? Na verdade, meu filho mais velho, de 27. Ele tinha tudo isso, ele tinha todas as visões, né? A Ana Caroline já nem tanto, mas o Júnior, ele passou pelos mesmos processos, onde eu o apoiei. Eu quem cuidei aqui em casa. Hoje ele é muito voltado à meditação, mas todos os cuidados que eu dei dentro de casa. Então, hoje eu aconselharia terapias físicas e pai e mãe auxiliar, dar o colo, respeitar o que o teu filho está vendo, respeitar o que o teu filho está te passando, né? Então, isso é a prioridade de hoje. Nossa, informações muito importantes. A gente vê muitas crianças sofrendo, muitos médiums, né, na infância sofrendo. Chico Xavier dizia, né, Wandinha, que
metade de quem é internado como louco, na verdade, são médiums, né? São médiums. Metade de quem tem problema psiquiátrico, na verdade, são médiums, né? Luiz, são médium. A minha primeira premonição foi que eu recebi, né, uma pessoa me auxiliando, foi uma pessoa totalmente louca perante a família, olha só. Aí essa pessoa foi até a minha casa e disse, Wanda, tem como, sei lá, dar um passe no meu irmão? Porque ele tá louco, a gente não aguenta mais ele tá quebrando tudo, ele tá louco. E foi num domingo, eu tinha acho que 23 anos de idade, acho que 22 para 23 anos. Luiz, eu larguei minha casa e fui até lá. Quando eu cheguei no portão, né, ele abriu o portão e ele disse, eu não sou louco. Luiz não era louco mesmo. Quando eu vi aquele rapaz no portão, uma luz em volta dele tão forte, mas ele já num desequilíbrio tão grande de tanta medicação, que ele não sabia distinguir até que ponto era espiritualidade, até que ponto era alucinação. Luiz, esse rapaz, ele disse toda uma vida. Ele falou assim, olha, você vem me ajudar aqui, mas quem vai te ajudar sou eu. Você tá sofrendo isso com o teu marido, e olha, vai chegar no dia tal, quando você completar 28 anos, você vai embora da tua casa. Você vai embora da tua casa com a roupa do corpo, mas vai ser a sua liberdade. Luiz, ele começou a falar. Luiz, foi exatamente o que aconteceu. E naquele momento que ele narrou aquela história, era exatamente o que eu estava passando. No meu primeiro casamento, enfim. Mas ele narrou a minha vida inteira ali. E aí, a mãe, Vandinha, você viu que absurdo? Até de você ele tá falando, Vandinha. Imagina você com essa espiritualidade, que você tá passando por isso. E eu estava, Luiz, passando por tudo aquilo. Mas eu sou de muito sorriso, né? Eu posso estar pingando de dor, mas eu tô sempre sorrindo. E ela, imagina, Vandinha, tá vendo o obsessor que tá com ele? Falando que você tá passando por isso e você... Eu olhei bem para os olhos dela e disse, ele falou toda a verdade. Ela ficou assim, mas você? Falei, sim. Sentei, conversei, disse, e realmente ele estava falando toda a verdade sobre mim. Não é porque eu sou médium, vidente, auditivo, incorporo. Ele está falando a verdade sobre mim. E ele está sendo muito verdadeiro. Ali a família começou a respeitar. Hoje, resumindo, esse menino, ele está com 39 anos e é um grande pastor, aonde ele faz revelações, prega a palavra, muito meu amigo, que eu amo ele de paixão, né? E vira e mexe, ele que me dá as informações, né, de muitas coisas aí. Mas hoje ele é um grande pastor. Hoje ele se transformou num grande pastor, pensa como eu, que Deus é o único e que Deus está em todo lugar, mas ele se tornou um pastor maravilhoso. Não, resumo, né? Essa pessoa que todo mundo achou que era louco, Luiz, hoje ele é um grande pastor.